Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo dos Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos a continuação do capítulo 14, ou melhor, vamos concluir o capítulo 14 do livro Dom Quixote de Miguel Cervantes. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então, vamos continuar. Capítulo 14, parte 2. Bem pareceu aos ouvintes a canção de Crisóstomo, ainda que o leitor disse que a achava dissonante do que tinha ouvido do recato e bondade de Marcela, porque nos versos o amor se queixava de zelos, suspeitas de ausência, tudo em menoscabo do bom crédito e fama de Marcela. Nota do editor 2. Parece que esta composição foi criada à parte e depois incluída no texto. Estas palavras parecem a justificação de sua inclusão. Fica um mistério. Ao que Ambrósio respondeu como quem era sabedor dos mais escondidos pensamentos do amigo. Senhor, para a satisfação desta dúvida, haveis de saber que, ao tempo em que o infeliz isto escreveu, estava ausente Marcela, de quem tinha tido apartado por vontade, a ver se a ausência usaria com ele o que tem por costume, e porque ao namorado ausente não há coisa que o não desassossegue, nem temor que lhe não chegue. Assim a Crisóstomo uralavam os zelos imaginados, e as suspeitas como se foram verdades. E com isto já fica ileso o crédito que a fama pregoa da bondade de Marcela, a quem nem a mesma inveja pode pôr pecha alguma, à exceção de ser cruel, um pouco arrogante e muito desdenhosa. É verdade, respondeu Vivaldo. E querendo ler outro papel dos que havia salvado do fogo, veio a talhá-lo uma visão maravilhosa que tal se representava, a qual apareceu ali inopinadamente. Por cima da penha, a cujo sopé se cavava a sepultura, apareceu a pastora Marcela, tão formosa que até a sua fama escurecia. Os que ainda a não tinham visto encaravam nela com admiração e silêncio, e os que já estavam acostumados a vê-la não ficavam menos atônicos que os outros. Ambrósio, tanto como a avistou, disse num íntimo de indignação: Vens experimentar fero basilisco destes montes, se com a tua presença verterão ainda sangue as feridas. Nota do editor 3. Refere-se a uma das provas do juízo do deus medieval germânico, segundo o qual vertia sangue o cadáver em presença do assassino. Eu não sei se acontece. Fica um mistério. Vês se com a tua presença verterão ainda sangue as feridas deste miserável a quem a tua crueldade tirou a vida? Ou vens vangloriar-te, contemplando as cruéis façanhas da tua índole? Ou ainda observar desta altura, como Nero, o incêndio de Roma, os efeitos da sua barbaridade? Ou pisar arrogante esse desatrado cadáver, como a ingrata filha fez de seu pai Tarquino? Nota de editor 4. Túlia, esposa, não filha de Tarquino. É esposa e é filha, não entendi. Se você entendeu, coloque nos comentários abaixo. Mas se bem que eu acho que ninguém vai comentar isso. Dize já a que vens, ou o que é que mais te agrada, que por eu saber que os pensamentos de Crisóstomo nunca em vida deixaram de te obedecer, farei que, ainda depois de sua morte, por ele te obedecendo, os que se chamaram e foram seus amigos.
Não venha, Ambrósio, nada diz que dizes, respondeu Marcela. Venho só defender-me, a mostrar quão fora de razão andam todos os que me culpam do que pensam e da morte de Crisóstomo. Por isso rogo a quantos aqui sois, me atendais, que não será necessário muito tempo, nem muitas palavras para persuadir de tão clara verdade os acessados. Fez-me o céu formosa, segundo vós outros encareceis, e tanto que não está em vossa mão o resistirdes-me, e, pelo amor que me mostrais, dizeis, e até suspendes, que esteja eu obrigada a corresponder-vos. Com o natural entendimento que Deus me deu, conheço que toda formosura é amável, mas não entendo com que razão de ser amada seja obrigada a amar, podendo até dar-se que seja feio o namorado da formosura. Ora, sendo feio aborrecível, fica muito impróprio dizer-se: quero-te por formosa e tu, ainda que eu não seja, deves também amar-me. Mas ainda suponho que as formosuras sejam de parte iguais, nem por isso hão de correr iguais desejos, porque nem todas as formosuras cativam. Algumas alegram a vida, sem renderem as vontades. Se todas as belezas se namorassem e rendessem, seria um andarem as vontades confusas e desencaminhadas, sem saberem em que haviam de parar, porque, sendo infinitos os objetos formosos, infinitos haviam de ser os desejos e, segundo eu tenho ouvido dizer, o verdadeiro amor não se divide, e deve ser voluntário e não forçado. Puxa, ele faz frases enormes. Sendo isso, assim como julgo que é, por que exigis que renda a minha vontade por força, obrigada só por dizeres que me quereis bem? Dizei-me, se assim como o céu me fez formosa, me fizera feia, seria justo queixar-me eu de vós por me não amardes? E demais, deveis considerar que eu não escolhi a formosura que tenho, que tal é o céu me deu gratuitamente, sem eu a pedir nem a escolher. Assim como a víbora não há de ser culpada da peçonha que tem, posto matar com ela, em razão de lhe ter sido dada pela natureza, tampouco mereço eu ser repreendida por ser formosa. Que a formosura na mulher honesta é como fogo apartado ou como a espada aguda que nem ele queima, nem ela corta a quem se não aproxima. A honra e as virtudes são adornos da alma, sem os quais o corpo não deve parecer formoso, ainda que o seja. Pois, se a honestidade é uma das virtudes que o corpo e a alma mais adornam e aformosentam, por que há de perdê-la a que é amada por formosa, para corresponder à intenção de quem, só por seu gosto, com todas as suas forças e indústrias, aspira a que a perca? Eu nasci livre, e para poder viver livre escolhi a soledade dos campos. As árvores desta montanha são minha companhia, as claras águas desses arroios, meus espelhos. Com as árvores e as águas comunico meus pensamentos e formosura. Sou fogo mais apartado, espada, mas posta longe. Aos que tenho namorado com a vista, tenho-os com as palavras desenganado. E se os desejos se mantêm com as esperanças, não tendo eu dado nenhuma a Crisóstomo, bem se pode dizer que o matou a sua teima, e não minha crueldade. E se me objeta que eram honestos os seus pensamentos, e que por isso estava obrigada a corresponder-lhe,
Digo que, quando, neste mesmo lugar, onde agora se cava a sua sepultura, me descobriu a bondade dos meus intentos, eu lhe respondi e declarei que os meus eram viver em perpétua soledade, e que só a terra gozasse o fruto do meu recolhimento e os despojos da minha formosura. Se ele, com todo esse desengano, quis porfiar contra a esperança, navegar contra o vento, que muito que se afogasse no meio do golfo do seu desatino? Se eu entretivera, seria falsa. Se eu mantetara, desmentiria a melhor intenção e propósito. Desenganado, teimou. Desesperou, sem ter aborrecido. Vede agora se a razão que, da sua culpa, semelhante à minha pena. Queixe-se o enganado. Desespere-se aquele a quem faltaram esperanças que tanto lhe prometiam. O que eu chamar, confie-se. O que eu admirar, ufane-se. Porém, não me chame cruel nem homicida. Aquele a quem eu não prometo, nem engano, nem chamo, nem admito. O céu, por ora, não tem querido que eu ame por destino, e o pensar que hei de amar com eleição é escusado. Este desengano geral sirva a cada um dos que me solicitam para seu particular proveito, e fique-se entendendo daqui diante que, se algum morrer por mim, não more zeloso, nem desditado, porque quem a ninguém quer, a ninguém deve dar ciúmes. Desenganos não se devem tomar por desdéns. O que me chama fera e basilisco, deixe-me como coisa prejudicial e ruim, o que me chama ingrata. Não me sirva quem me julga desconhecida, que me não conheça, quem desumana, que não siga. Esta fera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel e esta desconhecida, nem os há de buscar, nem servir, nem conhecer, nem seguir de nem modo algum. Se a Crisóstomo os matou, e sua impaciência arrojado desejo, por que me há de culpar o meu honesto proceder e recato? Se eu conservo a minha pureza na companhia das árvores, por que hão de querer que eu a perca na companhia dos homens? Tenho riquezas próprias, como sabeis, e não cobiço as alheias. Tenho livre condição, e não gosto de sujeitar-me, não quero nem tenho ódio a pessoa alguma. Não engano a este, nem solicito aquele, não me divirto com um, nem com outro, me entretenho. A conversação honesta das regalas desta aldeia e o trato das minhas cabras me entretêm. Os meus desejos têm por limite estas montanhas, e se para fora se estendem, é para contemplarem a formosura do céu. São estes os passos contados por onde a alma caminha para a sua morada primeira. Isso tudo foi em parágrafo. E isto dito, sem querer ouvir resposta alguma, voltou as costas e se meteu pelo mais cerrado de um monte que lhe ficava perto, deixando todos admirados, tanto da sua discrição como da sua lindeza. Alguns feridos com as setas dos seus belos olhos pareceram querer segui-la, sem os deter o formal desengano que tinham ouvido. Visto aquilo por Dom Quixote, entendendo que para ali acertava bem a sua cavalaria, socorrendo as gazelas necessitadas, posta a mão no punho da espada, e em voz alta e inteligível disse: nenhuma pessoa de qualquer estado e condição que seja se atreva a seguir a gentil Marcela, sob pena de cair na fúria da minha indignação. Já ela mostrou, com razões claras, a pouca ou nenhuma culpa que teve na morte de Crisóstomo, e com a lei a vive de condescender com os desejos de nenhum dos seus arrojados. E por isso é justo que,
em vez de ser seguida e perseguida, seja honrada e estimada de todos os bons do mundo, pois mostra que em todo ela é só ela quem vive com tensão tão honesta. Ou fosse pelas ameaças de Dom Quixote, ou porque Ambrose lhe disse que concluíssem o que deviam ao seu amigo, nenhum dos pastores se apartou nem moveu dali, até que, ultimado o sepulcro e queimados os papéis de Crisóstomo, puseram o corpo na terra, não sem muitas lágrimas dos circunstantes, taparam a sepultura com uma tosca lousa, à espera que se terminasse numa campa que Ambrósio disse tencionava fazer com um epitáfio que havia de dizer assim: aqui jaz de um amador o pobre corpo gelado. Foi ele um pastor de gado, perdido por desamor. Morreu às mãos do rigor de uma esquiva e linda ingrata, com quem seu reino dilata, o tiramo no Deus amor. Aspergiram logo por cima da sepultura muitas flores e ramos, e dando todos os pêsames ao amigo, se despediram dele. O mesmo fizeram Vivaldo e o seu companheiro, e Dom Quixote despediu-se dos seus companheiros e dos caminhantes, os quais lhe rogaram que fosse com eles a Sevilha, por ser lugar tão azado para aventuras. Nota do editor 5. Irônica alusão a uma espécie de aventuras que não eram precisamente cavalheirescas. Não sei do que se trata. E não sei se eu quero saber. Por ser lugar tão azado para aventuras, que em cada rua e a cada esquina se oferecem mais que em outra alguma parte. Agradeceu-lhes o cavaleiro a recomendação e o ânimo que naquilo mostravam de lhe dar gosto, e disse que por então não queria nem devia ir a Sevilha, enquanto não tivesse limpado aquelas terras de roubadores malacrins, de que era fama andarem todas insadas. Vendo-lhe a boa determinação, não quiseram os caminhantes importuná-lo mais. Antes, despedindo-se de novo, o deixaram e prosseguiram seu caminho, em que lhes não faltou assunto para conversação, tanto na história de Marcelo e Crisóstomo, como nos 3 varios de Dom Quixote. O cavaleiro determinou ir ter com a pastora Marcela e oferecer-lhe tudo quanto podia para a servir, mas não lhe aconteceu como fantasiava, segundo se contará no decurso dessa verídica história, terminando aqui a segunda parte. E terminando o capítulo 14 também. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã para mais um vídeo. Que horas? Às 19 horas. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã às 19 horas com mais um vídeo. Tchau.